Você gosta de dormir? Sim. Gosta? Você Sim. gosta de dormir com quem? Eu gosto de dormir mamãe. Com mamãe? Sim. E você gosta de comer o quê? Eu gosto de comer Macarrão? E como é seu nome? Aishi. É Alice? Sim. E você vai dormir? Sim. Vai? Sim. Então fala boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Beijo. Beijo. E agora a gente vai dormir, né, Alice? Eu vou dormir. Você vai dormir com mamãe? Sim. É? E seu irmãozinho? Cadê ele? Mas tá aqui. Diga boa noite. Boa noite. Dá um beijo nele. Beijinho, Titi. Dá um beijo. Beijinho. Boa noite, né, Alice? Prontinho, tchau, tchau. 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 Oi, gente, tudo bom? Acordei no domingão para fazer feijoada para vender. Então, sempre aos domingos eu faço feijoada e vendo aqui no meu condomínio. E o pessoal gosta muito e gosta muito do tempero. Então, eu resolvi gravar um videozinho rápido mostrando mais ou menos como eu faço. O processo da feijoada, os acompanhamentos, como eu faço. E tá aí a cara da pessoa que não queria acordar, mas acordou cedo e foi o jeito de levantar. Fazer o quê, né? Vamos lá. Primeiro, eu coloco o feijão de molho no dia anterior. Aí tem 2 kg de feijão, coloco bastante água no dia anterior e de manhã fica assim, bem inchadinho. E aí nessa panela eu já coloquei para cozinhar pedaços de porco, tipo costela, carne de charque também, carne de boi de charque, e eu coloco. E aí para começar o dia temos que lavar o quê? A loucinha do dia anterior para começar. E aí é o processo da farofa. Eu pico bacon, cebola e cenoura ralada. A farofa basicamente são esses ingredientes. Então eu pego e refogo todos esses ingredientes na frigideira e acrescento só um fiozinho de azeite para poder soltar essa gordurinha do bacon e poder refogar tudo muito bem. E eu gosto muito de usar cenoura para dar uma corzinha e dar uma crocância também para a farofa. Eu gosto muito de usar cenoura. E é só dar uma refogadinha nessa minha panelinha velha, guerreira de guerra. E aí é só refogar bem. Eu não acrescento sal ainda, somente o sal do bacon por enquanto. Então a cebola vai soltando água e vai ajudando na suculência da farofa. E aí eu acrescento um pouco de manteiga nessa cebola, desse bacon, cebola, cenoura. E depois eu venho com a farinha. Eu tô usando a farinha branca fininha e aí eu acrescento um pouco de farinha e vou misturando. Vou misturando para que ela absorva bem a umidade da cenoura, do bacon e possa ficar bem úmida. Isso eu vou fazendo e misturando bem para que a farofa não queime. Sempre lembrando de misturar para não acontecer de queimar, porque quando a farofa queima, dá uma grudada, fica um amargozinho chato, ruim e não é legal. E é só ficar mexendo um pouquinho e eu acrescentei uma pitadinha de sal nessa farofa, só isso. Uma pitada de sal e refogo bem. E aí eu vou fazer o processo do vinagrete. Eu tenho esse cortador que eu acho muito bom. Então eu sempre pico bastante tomate, cebola e coentro. A base do meu vinagrete é essa, para acompanhar a feijoada. Não sei em São Paulo como é. Geralmente não usa vinagrete para acompanhar, pelo que eu fiquei sabendo. Mas aqui no Nordeste as pessoas gostam muito de comer comida com vinagrete. Então eu coloco sempre nesse cortador para ficar num tamanho padrão, para ficar bacana para consumir. E dá um trabalho, viu? Cortar e gravar ao mesmo tempo, mas tá aí. Então, aí já tá tudo cortadinho. Cebola, tomate e coentro. E aí eu só acrescento um pouco de vinagre e sal. E misturo bem. E aí mistura bem para absorver bem o sabor do sal e do vinagre, todo o vinagrete. E esse vinagrete é bem simples, não tem muito segredo não. Às vezes acrescento até um pouquinho de limão ou um pouco de azeite também. Mas geralmente o mais simples é o que o pessoal mais gosta. Então eu costumo simplificar bem as minhas receitas, deixar um temperinho bem mais caseiro. O pessoal gosta muito. E aqui eu tô refogando a calabresa. O que eu faço? Eu pico alho, cebola e pimentão e coloco na frigideira com um pouquinho de óleo, um fiozinho de óleo. E já acrescento em seguida a calabresa. Eu dou uma refogada. Porque se você colocar a calabresa crua no feijão, não fica legal, não fica um gosto bom. Ela cozinha demais, fica ruim mesmo. Então, assim, o segredo é sempre refogar
a calabresa antes, calabresa e bacon, na verdade, antes para poder dar uma gratinada, dar uma suculência nessa calabresa. E aí, tá o feijão que eu coloquei para cozinhar junto com aquelas carnes que eu falei. Costelinha, bucho, um pouquinho de bucho e tal. E eu coloco um pouco de feijão. Aqui eu vou preparar o arroz. Eu preparo o arroz na minha panela elétrica. E o arroz é muito simples. É um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola e eu coloco uma pimentinha de cheiro. Só é opcional. É para dar aquele temperinho nordestino. E aí eu coloco na função cozinhar da minha panela. Essa minha panela eu gosto muito dela. Ela cabe 10 xícaras e eu gosto muito dela. Depois que dá uma gratinada na cebola, alho, uma refogada, eu acrescento o arroz. Eu estou usando arroz branco. E eu acho que é o melhor arroz para acompanhar a feijoada é o arroz branco. E eu dou uma misturada nesse arroz junto com esses temperos. A panela elétrica, ela não frita bem como a panela convencional no fogão. Mas dá para dar uma refogada boa, dá para soltar bastante água da cebola, temperar o arroz. Dá para fazer um negócio bem bacana. Então eu misturo tudo isso na panela de arroz. E eu aconselho usar uma colherzinha de silicone e tal. Eu teimosa uso colher de metal, mas sempre dá uma arranhadinha. Então eu aconselho sempre usar uma colher adequada para mexer a panela, para não correr risco de arranhar a sua. Tá bom? Mas na correria acaba que eu pego a primeira colher que eu vejo e na gaveta e já começo a fazer. E aí eu só acrescento um pouco de sal nesse arroz. E aí eu coloco um pouco de água, lembrando, 1 xícara de arroz, 2 xícaras de água. Vem a medidinha na panela, da panela mesmo, e boto para cozinhar novamente. E é só esperar que o arroz fica prontinho. Então aí tá a couve, eu coloquei ela de molho um pouco de água sanitária, umas gotinhas. Então, depois eu acrescento a calabresa nesse feijão que eu cozinhei. Tá vendo? Vou acrescentar, já tá com todas as carnes dentro, a calabresa vai misturando. Aí são 2 panelas que eu tô mostrando, que eu faço bastante feijoada. E aí eu vou mexendo bem e deixo em foguinho médio para que esse caldo comece a engrossar, para deixar a feijoada bem mais suculenta. Então, depois eu pico bem esse couve que eu deixei higienizando, pico bem ele bem fininho para depois refogar ele. Refogado dele é muito, muito simples. Alho, azeite, sal, pimenta do reino. É o que eu faço. Então, eu usei a mesma frigideira que eu usei para refogar a calabresa. Eu peguei até um pouquinho desse fundo de frigideira que eu gosto, para dar um gostinho a mais no couve. E só misturar bem, não deixa refogar demais, porque ele fica muito murcho, fica ruim, fica estranho. Então eu vou só acrescentando aí um pouco mais de couve. E aí, à medida que você vai mexendo, ele vai murchando e vai cabendo tudo na panela, tá certo? E aí, pronto. Depois que o caldo tá bem grossinho da feijoada, eu acrescento um pouco de coentro. Coentro é muito importante para feijoada, principalmente a feijoada nordestina. Ah, lembrando, eu não acrescentei sal nessa feijoada. A carne de porco e a carne de charque já são bem salgadas. E aí vocês estão vendo aí embaçando a lente da câmera. É complicado filmar cozinhando, mas a gente tenta. E aí você vê que já tá bem grossinho, já tá bem encorpado o caldo da feijoada. E é uma delícia, é bem simples, é bem saborosa e o pessoal gosta muito. E aí tá o prato pronto, a minha feijoada, a famosa feijoada. A feijoadinha, a farofa, o vinagrete, o couve e o arrozinho branco. Esse prato já tá completo, é uma refeição completíssima. O pessoal gosta muito e aqui no meu condomínio é um sucesso. Então eu espero que vocês façam também essa receita em casa. E não tenham dúvidas que qualquer pessoa consegue fazer uma feijoada boa. É só querer, colocar amor e dedicação. Obrigada por assistirem o vídeo. Tchau, tchau!